Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor e estagiário Paulo Henrique, da Universidade Estadual do Ceará, UES, e hoje eu venho aqui trazendo uma aula diferente para vocês, uma aula aí sobre o princípio fundamental da contagem. E como é de costume, pessoal, eu gosto de dar início às nossas aulas com uma frase, E aí eu deixo para os meus alunos aí para que eles possam fazer as suas reflexões. E a frase diz o seguinte: a educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo. É uma frase aí de Paulo Freire e fica aí a mensagem para vocês fazerem as suas reflexões, tudo bem? Aqui, pessoal, deixa aqui embaixo para vocês o meu e-mail, certo? Meu e-mail da universidade, paulo.paulino@aluno.es.br, e aqui meu telefone e o WhatsApp, para que vocês possam entrar em contato, tirar alguma dúvida, que a gente possa ter mais uma comunicação, tudo bem? E aí, pessoal, a gente vai estudar aqui no princípio fundamental da contagem, com uma breve contextualização, a definição, notação matemática, diagrama de árvore e alguns problemas, certo? E aí vai ter alguns exercícios para a fixação do conteúdo. Vamos lá? E aqui, pessoal, eu trouxe uma charge, certo? Uma charge que eu encontrei na internet e eu adaptei ela para que a gente pudesse encaixar aqui no conteúdo. Aí diz o seguinte, Amor, qual a senha de 4 dígitos do seu notebook? Aí a esposa dele grita: é a combinação das iniciais do seu nome, Debi Lloyd Jr. E aí, pessoal, Debi Lloyd Jr., atrapalhado, esqueceu a senha do notebook de sua esposa. Ela o orienta que a senha de 4 dígitos é uma combinação das iniciais do seu nome, o que lhe causa muito pânico, já que ele não gosta muito de matemática. Sabendo dessas informações, vamos ajudar Debi Lloyd Jr. a descobrir a senha do notebook da sua esposa, tudo bem? Então, pessoal, já que ele pretende descobrir a senha, vamos então anotar o máximo de informação. E aí, pessoal, vou falar uma coisa para vocês. Eu sempre costumo falar isso para meus alunos e sempre vou estar frisando nisso. Sempre que a gente for fazer algum problema matemático, vamos aí anotar o máximo de informação possível, pessoal, porque isso vai facilitar aí na hora da gente fazer os nossos cálculos. Primeiro, a senha contém 4 dígitos. E segundo, é uma combinação na qual os elementos são as iniciais do seu nome, Debi Lloyd Jr. E aí ela não deixou claro se essa senha, cada elementozinho dela podia ser repetitivo ou não. Então, pessoal, a gente vai ver todas as possibilidades possíveis para esse problema, tudo bem? E aí, pessoal, Debi Lloyd Jr. é o nome do carinha, no qual as iniciais são D e J. Ou seja, pessoal, a gente vai ter aí uma senha de 4 dígitos. Por isso eu digitei aqui 4 intervalozinhos, 4 espaços. E aí eu pergunto para vocês, pessoal, se a senha dela, aliás, é uma combinação das iniciais do nome dele, quais seriam as possibilidades de dígito eu teria aqui no meu primeiro elemento? Ou D ou J, pessoal, já que o nome dele é Debi Lloyd Jr., certo? Então eu posso ter aqui um D, como também posso ter um J. No segundo dígito, pessoal, quais seriam as minhas possibilidades? Independente da que fosse no primeiro dígito, o segundo poderia ser também D e J. E aí, pessoal, você pode perceber que isso vai seguir até o final da senha, tudo bem? Então, pessoal, a gente pode concluir que para cada dígito, a gente tem duas possibilidades. Então, esse vai caracterizar para a gente um princípio multiplicativo. A gente vai analisar agora quantas possibilidades de senha a gente vai ter para esta situação. Ou seja, a gente tem 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. Ou seja, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2, 8, e 8 vezes 2, 16. Tudo bem? Então, pessoal, a gente observa aí que ele tem 16 possibilidades de senha. De uma forma melhor para a gente compreender isso, vamos tentar desenhar aqui um diagrama de árvore, certo? Professor, e o que seria esse diagrama de árvore? A gente vai começar a botar os elementos passo a passo e a gente vai expandindo para a gente poder analisar todas as possibilidades dessa situação. Então, pessoal, primeiro, qual seria o primeiro dígito da senha? Poderia ser ou D ou J. Tá aqui. Se o meu primeiro dígito for D, quais seriam as minhas possibilidades de dígito, aliás, de letra no próximo dígito? D ou J. Da mesma forma, pessoal, é válido para o J também. Se a gente começa o primeiro dígito com J, o segundo pode ser D ou J, e assim sucessivamente.
E a gente pode ver aqui, né, pessoal? As duas possibilidades, tanto para D quanto para J, é D e J. E aí, pessoal, já que a gente já tem o segundo dígito, que pode ser ou D ou J, a gente vai partir agora para o terceiro. Ou seja, se for D, a gente tem outras duas opções, D ou J. Se for J também, D ou J. E também é válido para toda equação, certo? Pessoal, o que eu fiz aqui foi simplesmente expandir as possibilidades. Observe que um dígito ele vai dar origem aos outros dois, já que são duas opções que eu vou ter na próxima casa. E assim sucessivamente, certo? Dessa forma, pessoal, qual seria o conjunto dos elementos que compõem a senha do notebook da esposa de Jubileu? Jubileu não, Debloid, perdão. Então, pessoal, observem aqui. A gente tem, ó, D, D, D. Essa seria a nossa primeira senha, né? Primeira possibilidade, perdão. Segunda, D, 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 J. D, D, J, D. D, D, J, J. E assim sucessivamente, pessoal. As setas vão formando aí uma senha, tudo bem? Então, pessoal, vamos observar aqui embaixo que essas são todas as 16 possibilidades de senha que possa estar usando aí no notebook da mulher de Debloid. Independentemente da senha, pessoal, que a gente não sabe que é certo, mas se ele tentar essas 16 possibilidades, uma hora ele vai acertar. Tranquilo? Então, pessoal, dessa maneira vamos aqui agora a definição do princípio multiplicativo. Então vamos imaginar o seguinte, ó. Quando um evento ele é composto por múltiplas etapas sucessivas e independentes, de tal forma que as possibilidades da primeira etapa seja m e as possibilidades da segunda etapa seja n, por exemplo, consideramos então que o número total de possibilidades do evento ocorrer é dado pelo produto m por n. Professor, não entendi. Então vamos fazer o seguinte, vamos aqui ver mais uma situação, um problema, e aí a gente vai dar mais um claro na nossa mente, beleza? Então temos aqui mais um exemplo. A sorveteria Olho da Cara dispõe de 4 sabores diferentes de sorvete e 3 tipos de cobertura. Aí a pergunta da nossa questão, de quantas maneiras distintas um cliente pode escolher o sabor de sorvete com cobertura? Então, pessoal, vou frisar aqui nisso mais uma vez. Os dados, pessoal, são essenciais para a gente resolver qualquer situação, problema. Então, sempre vamos anotar os dados. Então, vamos chamar aqui de M, pessoal, os sabores diferentes de sorvete. E vamos chamar de N os tipos de cobertura. Pessoal, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui a nossa definição e vamos aplicar nessa situação um problema para a gente ver como é preciso. Tudo bem? Então, como já disse, M são os sabores de sorvete e N são os números de cobertura, né? E aí o comando da nossa questão, ela diz o seguinte. De quantas maneiras distintas um cliente pode escolher o sabor do sorvete com cobertura, né? E aí, pessoal, vamos fazer o seguinte. Desse modo, portanto, podemos dizer que m vezes n é igual a 4 vezes 13, ou seja, 12. Observe que a gente pegou aí os 4 sabores de sorvete e multiplicou pelos 3 tipos de cobertura, totalizando aí 12. Então, um cliente pode tomar sorvete aí de 12 maneiras diferentes, já que a gente tem 3 tipos de cobertura para um sabor de sorvete escolhido. Pessoal, mais um exemplo de fixação aqui, para que a gente possa compreender mais e fixar esse conteúdo, tudo bem? E fala o seguinte, para ir ao encontro presencial no polo ABUES de Pedra Branca, o professor de matemática Miron Menezes separou 5 camisas, 4 calças e 2 pares de calçados. De quantas maneiras distintas Miron pode ir vestido à aula? Pessoal, uma observação, vestido e calçado. O professor Miron não ia para a aula descalço, certo? Muito bem, muito menos sem roupa. Então, de quantas maneiras distintas ele pode ir vestido e calçado à aula, né? E aí, pessoal, a gente tem aqui, ó, as 5 camisas, certo? Representadas aqui nas cores azul, rosa, amarelo, verde e branco. E aqui, pessoal, as 4 calças do professor Miron, né? A gente pode ver aí 4 calças super estilosas do nosso professor. E aí, pessoal, 2 pares de calçados, pessoal. Ele tem aqui esse sapato muito bonito, muito bem zelado, e também esse aqui de sair do Homem-Aranha, né? E aí, pessoal, vamos observar o seguinte. Para cada camisa, ele vai ter aí 4 opções de calça. Vocês concordam comigo, pessoal?
Por exemplo, se ele vestir a blusa azul, ele pode muito bem vestir a calça de carrinho, ou a calça de girafa, ou a calça de tratorzinho, ou a calça de dinossauro. Então, pessoal, perceba que para cada blusa ele tem 4 opções de calça. E, sucessivamente, pessoal, ele tem 2 opções de calçados. O sapato de couro ou o sapato do Homem-Aranha. E aí, pessoal, o que é que a gente pode concluir, né? Desse modo, podemos concluir que, para cada blusa, temos 4 opções de calças e 2 opções de calçados. Matematicamente, pessoal, a gente tem o seguinte, ó. A gente digitou aqui 3 blocos, um para camisa, outro para as calças e o último para sapatos, certo? E vai ser uma multiplicação porque se tratam de maneiras distintas dele se vestir. Portanto, pessoal, a gente tem o quê? 5 opções de camisas, 4 opções de calças e 2 opções de sapatos. Ou seja, 5 vezes 4 é 20 e 20 vezes 2, 40. Tudo bem? E aí, pessoal, para finalizar aqui mais um exercício, certo? Trouxe aqui para vocês uma questão do Enem de matemáticas e suas tecnologias aí do ano de 2007. Vamos aqui, pessoal. Então, pessoal, trouxe aqui agora para vocês uma questão do Enem de 2007, já que o nosso público aí são vocês, nossos alunos do ensino médio, e o foco de vocês é aí o ingresso na faculdade de ensino superior, universidade pública, né? Através do vestibular, através do Enem, SISU e esses programas, né? E aí eu trouxe para vocês uma questão do Enem que trata justamente sobre o conteúdo que a gente está vendo, que é o princípio multiplicativo, ou então o princípio fundamental da contagem, certo? E a questão diz o seguinte: estima-se que haja no Acre 209 espécies de mamíferos, distribuídas conforme a tabela abaixo. Nessa tabela, pessoal, observe que a gente tem aqui o grupo taxonômico, né, que é o grupo das espécies aí, e logo do lado direito a gente tem aqui o número de espécies de cada grupo. E aí diz o seguinte: deseja-se realizar um estudo comparativo entre 3 dessas espécies de mamíferos. Um do grupo cetáceos, outro do grupo primatas e a terceira do grupo dos roedores. Pessoal, observem uma coisa nessa questão. O comando dela vai dizer o seguinte, né? O número de conjuntos distintos que podem ser formados com essas espécies para esse estudo é igual a... Pessoal, já que são grupos distintos, então a gente vai ter que fazer uma multiplicação entre essas espécies, que a gente destacou agora há pouco, certo? Então, pessoal, uma coisa que eu costumo falar para os meus alunos sempre que vocês forem fazer alguma prova ou atividade, seja prestar um vestibular, seja um concurso, pessoal, é de fundamental importância que você anote o máximo de dados, o máximo de informação possível para facilitar aí na hora dos seus cálculos, tudo bem? Então, pessoal, como a gente está tratando de 3 grupos, são eles os cetáceos, os primatas e os roedores, então eu vou deixar eles marcadinho aqui para facilitar para mim na hora que for passar os dados e fazer os cálculos, tudo bem? Então, pessoal, como são 3 grupos, vou passar aqui 3 barrinhas, uma para cada grupo. E aí, como são grupos distintos, pessoal, a gente vai fazer uma multiplicação entre eles, certo? O primeiro grupo, o grupo dos cetáceos, a gente tem aqui, ó, 2 espécies. Então a gente vem aqui e vamos escrever 2 espécies. O grupo dos primatas, a gente tem aqui agora 20 espécies. Então a gente vem aqui na segunda barrinha e vamos digitar o número 20. E por fim, a gente tem os roedores, que é o que possui mais espécies, né, desses 3 grupos, possuindo aí 33 espécies. E aí, pessoal, não tem mais segredo, né? Chegando aqui a gente só vai ter que fazer uma multiplicação. E aí eu vou fazer de uma forma mais simples, que particularmente eu prefiro fazer dessa maneira, certo? Como a gente tem o 0 acompanhando o 2 aqui, na casa das dezenas, então vou dizer o seguinte: 2 vezes 33, isso é igual a 66. E esse 0 vai descer para cá, ou seja, 20 vezes 33, a gente tem aí 660. 660 vezes 2, pessoal, vai resultar aqui para a gente em 1320. Ou seja, resposta A é aí 1320, tudo bem?